Fala galera, então retomando os nossos vídeos, retomando a nossa rotina de vídeos, como nós viemos falando, esse canal ele é dedicado para você, amigo reparador, para você que quer algo diferente, que sonha com algo diferente, que busca algo diferente, que está tendo uma visão diferente do mercado, que está despertando para realidade, para a consciência de que hoje precisa dominar algumas áreas. E isso é muito importante, isso é muito bacana, porque mostra o quão evoluído você está se tornando. Porque as tecnologias hoje elas estão aí, elas estão batendo na nossa porta e não tem mais como fugirmos disso. Não existe mais para onde correr. Baseado nisso, nós vamos montar aqui uma série de vídeos, porque eu vejo que muitas vezes é muito vago os materiais hoje que tem sobre o passo do sucesso, o passo a passo do sucesso. Bacana? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma série de vídeos onde nós vamos dividir esses vídeos na apresentação do equipamento e posterior na sua utilização no dia a dia, para onde é que esse equipamento vai conseguir me levar, o que esse equipamento vai conseguir me dar, o que esse equipamento vai conseguir me trazer. Então a gente vai fazer um tópico, uma abordagem desses equipamentos, Vamos fazer sempre vídeos em duplas, serão vídeos semanais. Nós vamos mostrar aí uma série de passos que a gente vem fazendo durante todo esse tempo. O pessoal me pergunta muito, Alex, como é que eu posso ter hoje um resultado diferente, hoje como o Alex Cara atingiu, como a Educar atingiu? Bom, vamos direto ao ponto então. Não adianta hoje eu ter o melhor scanner, não adianta eu ter o melhor multímetro, o melhor osciloscópio. Tem que começar aqui, galera. Aqui, ó, tem que começar por aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho duas opções. Três, na verdade. Nós temos aí três opções. Uma pesquisa via internet, ou então via Google, via YouTube, via Instagram, via Telegram. Tem uma série de canais hoje que nós conseguimos uma vasta série de informações. Só que isso tem que ser garimpado, tem que ser validado e classificado. Mas sim há essa possibilidade, bacana? Uma outra possibilidade que eu tenho é através de literaturas. Por exemplo, o que nós temos aqui? Eu gosto muito de beber na fonte. Então tem aqui, ó, Manual Bosch. Isso aqui é muito bacana. O que mais eu tenho aqui? Deixa eu pegar para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui na ordem, que isso aqui é um pouco do meu estudo, pessoal. Não adianta, não existe outro caminho. Então eu tenho aqui, ó, um livro de eletrônica. Nós temos aí aproximadamente 600 páginas de muita coisa técnica. Então, um livro aqui sensacional. Posterior, nós temos aqui a coleção do seu Humberto Manavella. Então, diagnóstico automotivo avançado é um deles. Nós temos aqui, depois, controle integrado de motor é outro deles. Conhecimento não vem sozinho, pessoal. Emissões automotivas, ok? Eletroeletrônica automotiva e, por fim, eletrônica embarcada veicular. Então, aqui está um pouco das fontes pela qual eu bebo. Então, simplesmente eu só ter equipamentos e achar que isto vai ser suficiente, não é. Então, o que eu faço? Eu vou para o YouTube, eu vou no Google, eu vou em várias plataformas e eu faço as minhas pesquisas técnicas. Fora isso, eu tenho as minhas literaturas. Essas são só algumas que eu estou estudando agora nesse momento. Eu estou estudando essas aqui. Eu tenho várias na minha biblioteca pessoal, na minha biblioteca técnica. Bacana? Mas também tem uma outra maneira que daí é bem mais rápida, que são através dos treinamentos, dos cursos, das mentorias. E aí tem uma unidade de escola, não estou aqui para dizer que a nossa é a única, não, tem muitas escolas boas, tem muitos instrutores fantásticos, eu mesmo conheço vários.
Aí vai de você pesquisar qual o que melhor vai lhe agradar. Bacana? Mas beleza, eu tenho conhecimento, Alex, eu tenho toda a parte teórica. Por onde é que eu começo? Qual é a minha base? Bom, e se eu te dissesse que existe um equipamento na sua oficina, na sua empresa, esse equipamento está jogado lá num canto e você não está usando ele muitas vezes e é uma das principais, se não a principal ferramenta de diagnóstico. Vamos ver que ferramenta é essa? Pois bem, pessoal, esse aqui é o cara, nosso amigo multímetro, ok? Então, hoje, através do uso desta ferramenta, é indispensável hoje começar um diagnóstico sem ter o domínio desta ferramenta. Tive muito por aí treinamentos de osciloscópio, treinamentos de injeção avançado, treinamentos de injeção eletrônica, sistemas como Rail, uma série de treinamentos como aplicação de scanner, enfim, e por aí vai. E na verdade, a pessoa, o técnico, ele não conhece o básico. Hoje, atualmente, fazer um treinamento de injeção eletrônica, de eletrônica embarcada em geral, ou então de instrumentos de precisão como osciloscópio, scanner, sem dominar uma elétrica básica e sem dominar esse equipamentinho aqui, é jogar dinheiro fora, pessoal. É jogar dinheiro fora. Infelizmente, nós temos visto aí com os treinamentos ao redor do Brasil que quando se fala num treinamento básico inicial, as pessoas não querem participar, que parece que isso é um demérito, parece que é humilhante começar pelo básico. Aí a pessoa quer começar no intermediário avançado e quando chega lá atrás a turma, porque diz que não é iniciante e não sabe o básico. Então não adianta, pessoal, a gente tem que começar pela base. Só que olha que interessante, a base, esse carinha aqui. Então eu tenho aqui uma série de recursos que eu vou poder usar no meu dia a dia. Por exemplo, multímetro, muitas, meter. Então multimeter, muitas medidas, ok? Muitas medidas. Por que ele diz muitas medidas? Porque eu tenho aqui, nesse caso aqui eu tenho tensão, eu tenho resistência, eu tenho medidas de diodo, temperatura, frequência, RPM, duty cycle, pulsos em milissegundo, ângulo de avanço, miliampere e ampere. Então eu tenho uma série de funções nesse equipamento que vão me levar a ter um sucesso, me levar a ter um êxito. Por que eu falo isso, pessoal? Para vocês terem uma ideia, hoje, na nossa oficina, nós pegamos muitos serviços de transmissões automáticas. E nós temos hoje catalogado que 7 entre cada 10 transmissões que chega condenado, 7 o problema não está na transmissão. E pasmem, quase todos a gente acaba resolvendo com esse camarada. Injeção eletrônica, problemas de marcha lenta, problemas de consumo, problemas de programação, recorrência de problema de módulo, módulos de transmissão perdendo configuração, perdendo calibração. Quase sempre eu vou matar com esse camarada aqui. Por que eu digo isso? Porque nós estamos esquecendo que muitas vezes com esse camaradinho aqui, esse simples multímetro, eu vou conseguir ter uma noção da saúde do principal componente do sistema, do coração do sistema eletroeletrônico, que é a bateria. Então eu tenho testes muito práticos que eu faço com esse equipamento. A gente vai num outro vídeo, numa próxima edição, mostrar alguns desses testes, que são muitos, mas com o uso de um multímetro eu consigo, nessa bateria, examinar a saúde dela. Eu sei que eu tenho que ter uma tensão mínima nominal. Tudo que cai abaixo dessa tensão mínima nominal vai me gerar problemas de programação, problema de módulo, uma série de problemas que só dá dor de cabeça. Então, aqui já começa o nosso primeiro passo. Muitas vezes a gente pega veículos com problema de transmissão, com problema de injeção, airbag ABS aceso no painel e o problema é bateria. Por quê? Porque não foram lá, não fizeram os testes corretos. Então eu tenho diversos testes, eu preciso saber da saúde da bateria, o repouso da bateria, eu preciso saber o que ela está entregando,
ok? Eu preciso saber quanto é que ela está recebendo e quanto é que ela está entregando. Eu tenho que saber a saúde do cabeamento, eu tenho que medir essa saúde. E quando eu falo em saúde do cabeamento, aqui nós temos um conceito muito prático, que é, nós temos que ver as duas resistências principais do sistema, que é a resistência física e a resistência funcional. Você sabe qual é a diferença da resistência física e a resistência funcional? Deixa nos comentários aqui embaixo, quero ver. A gente quer compartilhar com vocês. Vamos ver aí quem é que vai acertar essa aí, bacana? Deixa nos comentários aí qual é a diferença entre a resistência física e a funcional. Bacana? Então, com esse multímetro, eu consigo medir a eficiência e essas duas resistências, tanto a física quanto a funcional. Por quê? Porque elas estão diretamente ligados ao bom funcionamento do sistema. Se qualquer uma das duas estiver trabalhando fora, eu passei a ter um problema. Então, nesse caso, eu preciso fazer a correção. Como é que eu faço isso? Utilizando um multímetro. Nós temos aqui função de resistência. Como o próprio nome diz, é a função de medir a resistência de componentes. Só que aqui eu tenho que ter atenção para o seguinte: eu tenho aqui resistência e eu tenho continuidade. São coisas diferentes. Nós já pegamos erros de interpretação em medições de sensores, porque o técnico que estava executando a medida, ele não compreendia essa diferença entre resistência e continuidade. Então eram coisas diferentes, ele acabou se equivocando, ok? Então eu tenho essas duas possibilidades aqui. Pois quando eu quero medir a resistência de um equipamento, de um componente, eu preciso dessa informação para poder basear o meu diagnóstico. Já quando eu quero ver a continuidade, eu já estou medindo uma interrupção no sistema. Então são coisas diferentes, logo eu tenho condições diferentes do equipamento. Nós temos aqui a opção de medir temperatura, né? Não são todos os multímetros que tem, esse aqui tem temperatura. Eu tenho a opção de medir a frequência em hertz, ou seja, se eu vou trabalhar com sinais pulsados e eu quero saber se este sinal está trabalhando e qual frequência que ele está trabalhando, eu consigo trabalhar justamente com o equipamento. Por quê? Porque muitas vezes eu posso ter lá uma falha de um controle de algum determinado componente que vai trabalhar por variação de pulso, ou seja, alterando a frequência, e esse componente ele não altera. Então, com o uso de um multímetro, eu consigo ver se realmente ele está alterando. E é interessante abrirmos um parêntese aqui, porque hoje nós vimos muitos sinais, hoje se adotou muito o PWM. Só que eu tenho sinais analógicos, eu tenho sinais digitais, eu tenho sinais pulsados. Hoje nós temos sinais digitais que estão sendo confundidos com sinais analógicos, com PWM. Tanto que lá na literatura técnica sai como PWM e quando nós vamos medir não tem nada a ver com PWM. Então com o multímetro eu consigo ver. Bacana? Consigo medir o RPM do motor. Então eu tenho essa opção, nesse caso desse multímetro aqui, de medir o RPM, que eu tenho a opção RPM, não sei se vai dar para vocês verem, mas depois a gente vai mostrar na prática. Só que eu também consigo fazer isso em Hertz. Bacana? Tem o Duty Cycle. O que é o Duty Cycle? É o famoso ciclo de trabalho. Por exemplo, vou trabalhar num veículo lá que não está tendo uma eficiência, eu consigo ver se esse PWM está modulando, ou seja, se essa largura de pulso está trabalhando. Então, eu não preciso ligar um scanner, eu não preciso me dar o trabalho de ligar um osciloscópio muitas vezes e perder tempo. Com o multímetro eu consigo ir lá e fazer isso, ver se eu tenho modulação nesse PWM. Pulso em milissegundos, quero medir quantos milissegundos está dando um pulso, quantos milissegundos está durando lá, é um pulso de centelhamento, um pulso de bico, eu consigo ver. Outra questão, eu tenho a possibilidade de medir amperagem, de medir corrente, ou seja, eu tenho um amperímetro aqui dentro. Então, eu só tenho que ter cuidado, porque nos multímetros normalmente eu vou ter duas regiões para fazer as medições de corrente. Então, no caso desse meu multímetro, uma das regiões vai até 20 amperes e a outra vai até no máximo 400 miliamperes. Então, eu tenho que ter um cuidado na hora de poder fazer essas medições para não ter perigo de eu causar um dano ao meu equipamento. Bacana? Vamos ver mais de pertinho ele aqui para vocês terem uma ideia da plataforma dele, como é que funciona?
Bom, galera, então aqui nós temos um multímetro, né? Então aqui embaixo eu tenho algumas informações pertinentes. Por exemplo, olha o que eu falei ali, ó. Então, nesse primeiro quadrado, então, vamos pegar aqui da direita para a esquerda, eu tenho aqui então as possibilidades onde eu posso medir RPM, onde eu posso medir tensão, resistência e continuidade. A entrada com é a entrada negativa, a entrada de terra, como muitos chamam, ou o negativo do multímetro. Ela é comum a todas as outras. Já nessa outra região aqui, ó, eu tenho a tomada de miliamperagens. É aqui que eu tenho que ter o cuidado entre essas duas tomadas, porque muitas vezes eu vou medir um equipamento que passa dos 3, 4, 5 amperes e eu ponho na região de miliampere. E aí eu acabo causando um problema queimando o equipamento. Então eu tenho que ter esses cuidados na hora de executar as medidas. Bacana? Aqui eu tenho a tomada onde eu ligo meu sensor, meu termistor, né, meu termoresistor, para poder usar na função temperatura. Bacana? E aqui eu tenho as escalas, né? Então eu tenho aqui tensão, eu tenho resistência, eu tenho medição de corrente, eu tenho medição de temperatura, frequência em Hertz, RPM. Então tenho ali dois tipos de RPM, duty cycle, pulso, ângulo de trabalho, miliampere, amperagem, e aí eu também consigo desligar lá do outro lado. E bem como também eu tenho algumas teclas aqui, como tecla hold, tecla mínima e máxima, tecla de relação, range, trigger, RPM, power quando desliga, né? Eu posso trocar aqui para Celsius e Fahrenheit, e eu tenho também a opção de trocar a quantia de cilindros que eu estou mexendo. Então ele é um equipamento que ele é muito completo, sem contar que ele ainda tem aqui na sua barra inferior, ó, ele tem um gráfico, ele tem uma barra gráfica aqui embaixo, ó. Então deixa eu desligar de novo aqui, ó, e ligar ele novamente, vocês vão ver lá a barra gráfica, ela vai até o fim e volta. Então é um equipamento muito completo, né? Eu tenho há muitos anos aqui esse equipamento, e depois no próximo vídeo a gente vai para a prática com ele para mostrar ele na prática como é que a gente usa. Bacana? Então, pessoal, esse é um vídeo mais introdutório, porque eu vejo que no mercado o pessoal está tendo muita dificuldade por onde é que começa, né, para poder extrair os resultados que precisa. Então vamos dar uma recapitulada no que nós vimos nesse vídeo, né? Primeira coisa, correr atrás de conhecimento. Conhecimento nunca para, pessoal. Tá aqui os meus exemplos, ó, direto estudando. Então vamos lá, onde é que eu vou buscar esse conhecimento? Eu posso buscar na internet, sem problema nenhum. Tem muito conteúdo fantástico na internet. Vai garimpar, vai procurar, corre atrás, tem YouTube, tem Google, tem Wikipedia. Uma série de sites e blogs fantásticos para ter informação, pessoal. Então hoje está muito fácil o acesso à informação. Hoje nós temos também as enciclopédias digitais, aí tem uma série de enciclopédias digitais que a gente compra para ter acesso aos esquemas elétricos, e dentro dela tem uma série de cursos e treinamentos. Então também é uma outra opção. A outra opção, como a gente mostrou, livros. Até inclusive, o que eu quero fazer aqui? Nós vamos criar um quadro aqui de resenhas de livros, ok? A gente vai pegar esses livros, vai pegar vários livros que tem no mercado hoje e nós vamos fazer resenhas desses livros e trazer para vocês. Livros que muitas vezes não tem nada a ver com a área automotiva, mas que vai te ajudar muito a melhorar o teu conhecimento em relação a diagnóstico. Bacana? E depois, por fim, os treinamentos, os cursos, as mentorias. Hoje tem muito treinamento bom, tem muita coisa boa. Só cabe a você filtrar e correr atrás para ver o que de melhor vai lhe atender. E para começar, não tem outro caminho. Começa por aqui, pessoal. Hoje eu trabalho com osciloscópio, trabalho com megômetro, rastreadores de curva e assinatura eletrônica, mas isso aqui é indispensável. Todo o meu diagnóstico. Deixa eu contar uma coisa para você. Você quer saber o meu segredo? 100% dos meus diagnósticos começa com esse equipamento. 100% começa com ele. Por quê? Primeiro, para eu entender como é que está a saúde do coração do sistema, bateria e seus cabeamentos. Segundo, para evitar de uma sobrecarga no sistema danificar o meu scanner, como já aconteceu com muitos alunos
de ter um problema de carga e queimar o equipamento. O ponto de partida, o ponto inicial, o pontapé inicial está aqui, multímetro automotivo. Bacana? Então, galera, para vocês terem uma ideia, só para vocês já se familiarizando por onde é que as coisas começam, qual é o passo que eu tenho que seguir, começa aqui, ó. 100% dos meus diagnósticos começam aqui. E quase sempre, mais de 60%, eu já consigo matar o problema com esse equipamentinho aqui. Bacana? Mas numa próxima etapa, no próximo vídeo, nós vamos usar ele na prática, vamos usar ele no dia a dia para ver como é que ele está se portando. Bacana? Então, galera, de momento é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Nós vamos criar uma série de vídeos aqui, trazendo muitos equipamentos. Vamos começar com o multímetro, que é a base fundamental de tudo. Depois nós vamos trazer scanner, vamos trazer osciloscópio, vamos trazer uma série de ferramentas fantásticas para vocês, bem como resenhas de livros. Nós vamos trazer muitas resenhas de livros para que você não compre o livro e fique, poxa, não era o livro que eu queria. Então, como eu já li praticamente todos os livros, aí, não digo todos porque é muito livro, mas tem muito livro que eu leio, muito livro que não é da área de automotiva, mas vai se enquadrar. Então, eu vou fazer as resenhas, vamos fazer as resenhas, vamos debater sobre esses livros e a partir daí você decide se ele é viável ou não. A gente está aqui para te ajudar, para pegar na tua mão, para a gente ir junto. Bacana? Então, o passo inicial, o primeiro passo dentro do mundo de um diagnóstico bem feito está aqui, ó. Multímetro, conhecer eletricidade, literaturas técnicas, conhecimento técnico. Bacana? Então, vamos trabalhar nessa dinâmica. Próximo vídeo, nós vamos usar ele, vamos para a prática, vamos lá para a oficina, vamos usar ele para não ficar muito comprido esse vídeo aqui. Então, já para você ir maturando essa ideia e é um tempo para você ir preparando seu multímetro. Lex, não tem um multímetro ainda. Compra um multímetro, compra aquele amarelinho. Começa com aquele amarelinho para tu te familiarizar com ele. E aí depois vai evoluindo para um melhor. Alex, eu já tenho um bom. Tá sem pilha, sem bateria. Troca a bateria, troca a pilha e vamos para frente. Então você vai ter aí até a semana que vem para estar se preparando e a gente vai voltar com a parte prática de multímetro. Bacana? Resenhas de livros e também apresentação de equipamentos. Sem contar que ainda teremos muitos tutoriais e muitas dicas técnicas, ok? Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto, compartilha com seus amigos, com seus colegas mecânicos para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, ok? Deixa seus comentários aqui embaixo, tem o link da nossa fanpage, tem o nosso site, tem o nosso Instagram e o mais importante, se inscreva em nosso canal.